Qual a sua maior muralha? Qual o maior impedimento que você tem? Me responde. Sabe responder assim de primeiro ou precisa pensar? Pense agora. Qual o seu maior impedimento? Qual é a sua maior muralha? Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje é a última palavra deste cerco de Jericó, destes 7 dias. E hoje eu vou te ensinar como derrubar a sua maior muralha. Sim, isso mesmo que você ouviu. Esse é o tema dessa palavra de força e coragem de hoje. Como derrubar sua maior muralha. Já sabe responder qual o seu maior impedimento, qual a sua maior muralha? Pois hoje eu tenho certeza que essa palavra vai transformar a sua vida e vai te direcionar para uma grande vitória, para um grande triunfo. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes eu te peço, dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas e aproveite e já compartilhe para abençoar outras pessoas para receberem também essa palavra de força e coragem. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Como derrubar a sua maior muralha. Vamos aprender isso em Josué, capítulo 6, no versículo 1. 5 passos, 5 estratégias, 5 ações que Josué e seus companheiros fizeram diante das muralhas de Jericó. Essa passagem de Josué 6 mostra exatamente o que? A conquista de Jericó. O povo israelita andou 40 anos no deserto, primeiro com Moisés e agora com Moisés. Moisés morre avistando a terra prometida e passa o cajado de condução para Josué, dizendo: seja forte e corajoso. Nada te atemorizes, nada te amedronte. E eu digo para você hoje a primeira coisa que foi dada a missão, a primeira palavra de autoridade a Josué: seja forte e corajoso, que nada te atemorize, que nada te amedronte. Mas, Geraldinho, Josué recebeu essa palavra e o que tinha diante dele? Uma muralha. Ele recebeu a ordem de conquistar a terra prometida, mas existia uma muralha, assim como na nossa vida também. Toda vez que a gente vai conquistar algo, seja na vida espiritual, profissional, familiar, emocional, afetiva, física, toda vez que a gente vai conquistar algo, muralhas se levantam para nos atrapalhar, para nos prejudicar. Sim, muralhas se levantam para atrapalhar a nossa vida, para nos prejudicar. Por isso eu quero te dizer, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, presta atenção nessa palavra poderosíssima que eu vou te entregar aqui. Primeiro passo, Josué 6:1. São 5 passos. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Qual é o primeiro passo? Eu vou dizer para vocês: coragem e atitude. Parecem 2 passos, mas não são. É um só passo. Mas por que são 2 palavras? Porque a atitude só existe se nós tivermos coragem. Por isso que eu falei: coragem, ação interior, atitude, colocar para fora a coragem. Entendeu, não? Receber. Como assim? Coragem é graça de Deus. Na nossa vida, muitas coisas surgem para nos amedrontar. E o medo, ele gera em nós paralisia. Da mesma forma que a coragem gera em nós atitude, o medo gera em nós paralisia. Quantas vezes nós ficamos com medo de certas coisas e aí nós começamos a fraquejar? Vou dar um exemplo bem simples. Você tem um dom, um talento, você sabe fazer isso muito bem, mas você ficou com medo. Quando você fica com medo, o que acontece? Parece que você nem sabe. Quem é que já passou por isso? Me coloque aí nos comentários. Parece que você nem é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Parece que você é uma pessoa que não está nem entendendo. Você mesmo, quando termina, depois assim: por que eu não fiz nada? Porque o medo gera em nós uma paralisia. E a paralisia de nós corta as atitudes assertivas. E aí você diz o quê? Quando eu estou com medo, eu fico todo atrapalhado. É assim com vocês, comigo é. Quando eu estou com medo, eu fico todo atrapalhado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu entrego aqui uma palavra.
O Senhor, eu chamo palavra de força e de coragem. A primeira coisa que o Senhor me dá é força e coragem. Porque se eu venho entregar essa palavra com medo, eu começo a titubear, as palavras não saem, a língua trava. Eu tenho certeza que é com você da mesma forma. A língua começa a travar. Então, perceba uma coisa. Jericó era uma cidade murada. Está aqui a palavra. Uma cidade murada que tinha grandes guerreiros e tinham boas armas. Então eles tinham uma boa defesa, eles tinham boas armas e eles tinham bons guerreiros. Israel era um nômade, os israelitas eram nômades que vinham caminhando por 40 anos no deserto. Eles não eram esses maiores guerreiros. Eles não tinham defesa alguma, porque eles estavam ao léu, eles não tinham nada para defendê-los. E aí? Mas o medo fez Jericó se fechar em si, nas suas muralhas. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas. Ninguém saía dela, nem podia entrar. Preste atenção. O medo paralisou Jericó. Eles não tiveram uma atitude, nem de atacar aqueles que começaram a fazer um cerco lá ao redor deles. Já o contrário aconteceu com Israel. O que foi que os israelitas fizeram? O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Eles tiveram coragem. E a coragem deles os levou a uma atitude. Qual foi a atitude? Marchar em cerco, fazer o cerco durante 7 dias ao redor das muralhas de Jericó. Esse primeiro ponto, eu insisto, porque ele é o que vai desbloquear tudo na sua vida para você derrubar a sua maior muralha. Eu não sei qual é a maior muralha hoje que te impede, mas eu sei que essa muralha, ela gera em você medo, e esse medo te leva a ficar paralisado, a não ter atitudes assertivas. O que é que gerou coragem para os israelitas atacarem Jericó? Deus. O Senhor disse: vê, entreguei-te Jericó. Foram para a batalha na certeza da vitória. Quando você tem coragem, suas atitudes começam a ficar assertivas. Eu dizia isso para você, mas pode ser em qualquer coisa. Você veja quando um jogador de futebol, ele está com coragem, ele está bem, o que acontece com ele? A atitude, os chutes são certeiros, as coisas dão certo. Agora perceba quando ele começa a ficar com medo. Ele chuta e as bolas vão para fora, as coisas não acontecem. É assim em toda e qualquer profissão, em toda e qualquer missão, em todo e qualquer serviço. Esse é o primeiro passo para você derrubar a sua maior muralha. Segundo passo, versículo 6. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Segundo ponto, confiança inabalável nas promessas de Deus. Como isso, Geraldinho? Tudo o que Deus prometeu para mim vai se cumprir. Tudo que Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir. Não importa quanto tempo demore, não importa quanto tempo passe para isso acontecer, vai se cumprir cada promessa. Vai se cumprir cada palavra que o Senhor levantou sobre a sua vida. Cada uma dessas palavras, elas irão se cumprir em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo assim muito forte isso? Eu estou dizendo isso com muita convicção, porque essa convicção é o que vai mudar as suas atitudes. Lembra que eu falei que a coragem gera uma atitudes assertivas? E aí, para que eu tenha essa coragem, atitudes assertivas, eu preciso do quê? Confiança. Lembra do ponto da insegurança? A insegurança faz você pegar as coisas e caírem. A insegurança faz você se posicionar num lugar e não ter uma boa postura. A confiança, ela vence toda essa insegurança nossa. Mas a confiança em mim, não, porque eu sou frágil, meu corpo é frágil. Sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tive a doença de Crohn e as pessoas que têm doenças autoimunes, como é que elas ficam? Elas veem a fragilidade do seu corpo. De repente, como é uma doença autoimune, eu tenho doença de Crohn, de repente o meu corpo falhou comigo. Se eu confiasse nas minhas próprias forças, o meu corpo falhou comigo. E aí?
Mas a minha confiança não está no meu corpo, não está nos meus músculos, não está na minha força humana. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Por isso, meu irmão, a minha confiança é inabalável nas promessas de Deus. Ei, quem está sob uma promessa, ele não teme os males e os vales que vêm sobre ele. Entendeu? Esteja abaixo de uma promessa. E a promessa de Deus foi: vai lá, avante, dê em volta à cidade. Se eles não confiassem, eles diziam: não, vão atacar a gente, vão matar a gente, nós vamos ficar lá, nós vamos ser alvos fáceis se a gente ficar rondando. Não, a confiança não me gera dúvida nem questionamento. A confiança me lança para a promessa. Pegou agora a diferença? A confiança me lança rumo à promessa. A insegurança faz eu ficar enchendo de dúvidas e questionamentos. Por exemplo, se fossem pessoas inseguras, como é que eles estariam fazendo? Mas nós vamos ficar marchando, dando volta na cidade, com a Arca da Aliança. Quer dizer, vai ficar rezando aqui ao redor? Ei, não, vamos ser presas fáceis. Não, quando eu tenho confiança, eu nem questiono, nem titubeio. Eu parto para a batalha. Vim para a batalha na certeza da vitória. Esse é o segundo passo. Primeiro, coragem e atitude que vencem o medo e a paralisia. Segundo, confiança inabalável nas promessas de Deus que vence toda a insegurança. E terceiro, versículo 10. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia que eu vos disser: gritai, e então clamareis com força. Meus irmãos, isso aqui é uma arma poderosíssima. Silêncio. Tem muita gente que fala demais. Isso mesmo, fala muito. Não conte as suas coisas, nem suas promessas, nem aquilo que Deus tem para você antes da hora. Na hora certa as pessoas irão saber. Mas quando você fala antes da hora, você levanta oposição antes do tempo e provavelmente você não vai estar preparado para aquela oposição. Você ainda não vai estar fortalecido o suficiente para suportar aquela oposição, perseguição e inveja. Quando eu falo as coisas antes do tempo, eu levanto oposição, perseguição e inveja. Pegou essa palavra? Oposição, perseguição e inveja. São três coisas que nós levantamos por causa da nossa língua. Falamos demais, contamos as coisas. Perceba aqui uma coisa que aquele povo fez. Josué deu uma ordem e eles obedeceram: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai, então clamareis com força. Vai chegar o dia de dar o brado, mas é só depois da vitória. Não cante vitória antes do tempo. Não conte aquelas inspirações que Deus colocou no seu coração, não. Quando do triunfo, todos verão naturalmente. Não precisou eles dizerem: ei, nós vamos derrubar as muralhas de Jericó. Quando as muralhas caíram, todo mundo viu que as muralhas caíram. Para de dizer ao povo que vai derrubar as muralhas. Para de dizer, diga para si mesmo, entendeu? Mas não fala demais as tuas coisas. Não conta os segredos. Esse é o terceiro passo, silêncio. E o quarto passo, a arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas, na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Ei, preste atenção. Obediência. Se eles não fossem obedientes e não tivessem silenciado, o que aconteceria? Um dia dará a volta, no outro dia, 6 dias,
No sétimo dia eles deram a primeira volta, não aconteceu nada, a muralha não rachou, não aconteceu nada. Se eles estivessem falando, a murmuração ia se erguer no meio deles. Se eles fossem desobedientes, eles estavam questionando. Nós estamos aqui perdendo tempo. Não. Eles simplesmente obedeceram, fizeram isso 7 dias, e no sétimo dia fizeram 7 vezes consecutivas. E só na última volta, quando encerrou a última volta, foi que eles levantaram o clamor. E aí vem para o último passo, o quinto passo. A obediência me leva ao clamor na hora certa. Clamor na hora certa. Olha o que ele diz. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta do 7º dia, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou. E os sacerdotes tocaram as trombetas, e logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor, e a muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Palavra do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus. Esse é o quinto passo, o clamor. Entenda, primeiro passo para derrubar a sua maior muralha: coragem e atitude, que vão vencer o medo e a paralisia. Segundo, confiança inabalável nas promessas de Deus, que vai vencer toda a insegurança. Silêncio, que vai amenizar a oposição, a perseguição e a inveja. Depois, obediência. A obediência faz o quê? Faz eu nem passar do ponto, né? E nem perder o ponto. E aí, o clamor. Vida de oração. Não dá para derrubar a muralha, principalmente quando são intransponíveis, como a de Jericó, sem um grande clamor. Eu rezo por ti agora. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero clamar por esta muralha. Apresente agora a sua muralha. A muralha, a maior muralha, que hoje impede a vida, a felicidade, o êxito e a vitória deste filho e desta filha. E derrama, Senhor, uma graça poderosíssima de vitória, de inspiração, de direção. Sim, Senhor, nós nos confiamos a vós. Nós nos colocamos na tua presença. Abençoe-nos poderosamente, para que nós possamos, nesse dia, celebrando São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, possamos receber essa bênção de hoje, da derrubada das muralhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve, amém, eu tomo posse. Dê um like nesse vídeo. Todo mundo, vai, dá um like. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas. E agora vai na setinha de compartilhar, clica na seta de compartilhar, pega esse link, vai lá no WhatsApp, 5 pessoas, 5 grupos. Você vai abençoar muitas vidas com essa palavra. Ilumine agora. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Esta é a nossa missão, espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol, com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam dessa graça. Atenção, 12:00 em ponto, vamos estar junto. Hoje é dia de São Miguel. Depois, 18 horas, campanha de oração. 19h30, última noite do cerco de Jericó. Eu espero você. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.